Pode me acompanhar no livro de Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. Do 26 ao 40, capítulo 8 de Atos. Damos continuidade a essa série iniciada desde fevereiro, na sua segunda temporada. Estamos vendo como o Evangelho de Jesus estava florescendo em Jerusalém. Capítulo 1 até o capítulo 7, o Evangelho expandindo-se, alcançando vidas em Jerusalém. O capítulo 8 já tem uma transição. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as boas novas do Evangelho, chegaram também aos samaritanos na Samaria. E hoje vamos ver esse evangelho indo um pouco mais distante, até o deserto de Gaza. Jerusalém, Samaria e agora a mensagem de Jesus, encontrando uma pessoa no deserto. As bênçãos de ler o livro de Atos, além de conhecer os fatos históricos dos primórdios da igreja cristã, é uma leitura também que encoraja a nossa fé. Eu não sei quanto a você, mas quando eu estou lendo os relatos do livro de Atos, eu fico encorajado como o evangelho vai crescendo, como o evangelho vai alcançando, como o Evangelho vai transformando as vidas. E tem sido assim desde o passado até hoje. O Evangelho está florescendo, o Evangelho está chegando nos lugares mais remotos, e vidas estão sendo transformadas por Jesus. O texto de hoje é uma bela narrativa, muito rica, cheia de detalhes, de ensinos preciosos. Mas eu já queria te adiantar que eu não vou conseguir dar todos os detalhes e fazer a exposição com todos os detalhes que era necessário, que essa passagem merecia. Mas hoje minha intenção é apenas mostrar-lhes algumas imagens e alguns ensinos dessa preciosa passagem de Atos, capítulo 8. Eu dividi o sermão em 3 partes. Alguém um dia vai dizer: novidade, pastor, o senhor só divide o sermão em 3 partes. O verdadeiro pastor batista. Olha aí uma coisa boa para vocês colocarem no perfil lá, né? Pastor que prega 3 pontos. Dividi o sermão em 3 partes. Minha primeira parte é mostrar para vocês a vida de Filipe. Depois, a segunda parte, eu quero apontar alguns ensinos da vida do eunuco, o etíope. E por fim, fazer algumas aplicações desse texto para a nossa vida. Então eu farei a leitura, por favor acompanha-me com atenção e o coração e os ouvidos abertos para a palavra de Deus. Atos 8, 26. Assim diz a bendita e santa palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: disponha-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esta estrada está no deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta, sentado em sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desta carruagem e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler
o profeta Isaías, e perguntou a ele: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderia eu entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe para subir e se juntar a ele. Ora, a passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de um outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse então o eunuco: eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? Filipe respondeu, verso 37, é lícito, é correto, é certo, se crer de todo o vosso coração. Respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este, o eunuco, foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe veio a se encontrar, achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Que Deus abençoe sua santa, bendita palavra, que ela fale ao nosso coração. Pois bem, primeira parte então é ver com vocês a vida e os ensinos na vida de Filipe. Você deve se lembrar dele se você está acompanhando essa série. Filipe é nos introduzido no capítulo 6 de Atos. E lá no capítulo 6 vai dizer que Filipe era um homem de boa reputação. Ou seja, um homem de caráter. Um homem de caráter aprovado, que foi escolhido para servir na igreja. O capítulo 6 ainda diz que Filipe, além de ter boa reputação, era cheio do Espírito Santo. Era um homem guiado, pleno, cheio do Espírito Santo. A Escritura diz mais, que além de ser de boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, ele foi escolhido a servir na igreja, porque era um homem também cheio de sabedoria. E não era a sabedoria humana, era um homem que tinha a sabedoria de Deus. Você também deve se lembrar que Filipe era helenista, e eu já expliquei sobre isso. Helenista era um judeu que não havia nascido na terra de Israel, havia nascido fora do território de Israel. Então ele era um helenista, mas um judeu de criação grega. Em Atos 6, quando eles vão escolher para atender as viúvas gregas, Filipe e Estevão, ambos eram helenistas, judeus, mas de criação grega, estavam servindo a igreja. Mas se você voltar um bocadinho só, no capítulo 8 ainda, no verso de 1 a 4, especificamente, no verso 6, o verso 4, 8:4, os que foram dispersos, por causa da perseguição que Saulo havia feito à igreja, iam por toda parte pregando a palavra. 5 agora, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava a Jesus. Multidões atendiam o seu chamado.
as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Muitos espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em voz alta. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Filipe então foi alguém que saiu depois de Jerusalém por causa da perseguição, era alguém que anunciava a Cristo, que pregava a palavra de Cristo. Mas o meu destaque, além de todas essas características e virtudes de Filipe, olha o que diz o verso 26, e eu queria destacar a obediência desse homem. O que Filipe tem a nos ensinar é que um homem cheio do Espírito é um homem que obedece ao Senhor e à sua palavra. Olha o verso 26 do capítulo que estamos, 8. O anjo do Senhor falou a Filipe: disponha-te, vai para a banda do sul, para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e foi. Filipe estava pregando e fazendo sinais e prodígios em Samaria. Primeiramente, ele estava servindo em Jerusalém, e por causa da perseguição, ele vai até Samaria, e depois, pregando a palavra em Samaria, Deus o chama a ir num lugar mais distante, num deserto. E Filipe tinha plena consciência o que é servir a Deus no deserto. O deserto não é um deserto tão agradável e maravilhoso como nós hoje temos turismo. O mundo inteiro quer visitar o deserto. O deserto naqueles dias era um lugar difícil, um lugar de escassez, um lugar de muitas dificuldades. Todavia, isso não foi um impedimento para Filipe, porque Filipe era um homem que obedecia à voz do seu Deus. Era um homem obediente. Convenhamos, irmãos e irmãs, que eu e você, todo ser humano, tem muita luta, tem muita dificuldade em obedecer. A propósito, o primeiro pecado relatado na Escritura foi que os nossos pais desobedeceram à voz do Senhor. O primeiro casal da Bíblia foi desobediente à voz do Senhor, e agora nós herdamos a natureza adâmica. Por isso somos chamados de filhos de Adão. E o nosso coração, a nossa natureza é tendenciosa, é inclinada a desobedecer. Por isso que nós não queremos obedecer a Deus. Por isso que nós temos grande dificuldade para obedecer às leis. Por isso que os filhos não querem obedecer os pais. E assim sucessivamente. A nossa grande luta em obedecer é por causa do nosso orgulho. Porque nós cremos piamente que nós estamos no controle. Nós cremos piamente que as nossas ideias são melhores, que os nossos caminhos são os melhores, e que as nossas teses são as melhores. Por isso estamos sempre relutando para obedecer. Filipe dá uma grande lição aqui para nós, dizendo que um discípulo, um homem que foi tocado pelo Evangelho da graça, deve ter um coração disposto a obedecer. E a obediência, irmãos, não é algo general, não é algo genérico, não. O texto mostra para nós que a obediência é algo prático, ou seja, quando nós ouvimos, nós devemos então responder. Leonardo leu o texto de Tiago, dizendo que nós não deveríamos ser apenas ouvintes. Ser ouvinte é a primeira parte, mas nós que somos ouvintes, nós devemos ter um coração, uma decisão de obedecer. Jesus contou uma parábola sobre isso, se lembram? 2 homens, um ouvia apenas a mensagem de Jesus. Jesus o comparou como aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio a chuva, ele era apenas ouvinte, caiu.
Mas Jesus diz que aquele que ouve as suas palavras e as põe em prática e as obedece, aquele que tem um coração inclinado a obedecer o Senhor, um discípulo alcançado pela graça do Senhor, que está determinado em obedecer a palavra do Senhor, a lutar contra o seu coração, a lutar contra o seu orgulho e abandonar o seu eu, é alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Algumas palavras mostram aqui para nós que obediência é algo prático. Verso 26 diz: disponha-te. A ideia de disponha-te aqui é: perceba que há uma ordem a executar. Sempre que nós vamos executar um comando ou uma ordem, nós primeiro precisamos ser despertados para isso. Ninguém pode obedecer se não sabe o que deve obedecer. Parêntese aqui. Muitas vezes nossos filhos estão tão perdidos que eles não obedecem, porque eles nem sabem o que obedecer. Porque nós, os pais, estamos confusos. Um dia pode, outro dia não pode. Um dia é certo, outro dia é errado. Estamos sem parâmetros. Gostaram aí, né, filhos? Vai usar isso aí contra o seu pai, né? Vai cair fogo do céu nas suas costas, viu? Não faça isso, não. O que eu quero dizer aqui é, papai e mamãe, é que você tem que ser claro a dizer para os seus filhos o que eles precisam obedecer. E nós, como discípulos de Jesus, também precisamos ter essa ideia aqui de dispor, de perceber que Deus está nos dando uma ordem para cumprir. A segunda palavra que diz o texto, também no verso 26, que diz: e ele se levantou. E a ideia aqui ainda não é agir, a ideia de se levantar aqui é estar em prontidão. Ele foi despertado, ele recebeu um comando, e agora ele responde dizendo: estou pronto. Ele se levantou. Mas na sequência do texto, verso 26, antes dele se levantar e ir, o Espírito já havia dito que ele ia para Gaza. Quantos de nós não fazemos o contrário de Filipe? Fala: Senhor, queremos te obedecer. Oramos, vamos te obedecer, Senhor. Aí nós estamos então dispostos. O que é, Senhor, que nós vamos obedecer? Aí o Senhor diz: vai para Gaza, vai para o deserto. Aí nós não temos a mesma postura de Filipe, de se levantar. Aí nós começamos a negociar com o Senhor. Mas Gaza, deserto. Imagina se Filipe fosse como muitos de nós, dizendo: Senhor, por que ir para o deserto? Olha o que está acontecendo aqui em Samaria. Eu estou pregando, as multidões estão vindo. Eu estou orando, os demônios estão abandonando as pessoas, elas estão ficando libertas. Eu estou orando e as pessoas estão sendo curadas. Senhor, para que ir para o deserto? Quantos de nós fazemos o oposto a Filipe? Estamos querendo ouvir a voz do Senhor, mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, não queremos obedecê-lo, porque ainda queremos seguir o nosso coração. Mas ele se dispôs a entender o chamado do Senhor, ele se levantou, e mesmo sabendo que era para o deserto, verso 26, no finalzinho, se levantou e foi. E foi. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Essa é uma marca de um discípulo, alguém que tem um coração inclinado a obedecer. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, o Senhor vai dizer que o sacrifício, o culto, sem obediência, não tem valor algum. O Senhor estava reprovando em 1 Samuel
a vida de Saul, porque Saul vem com um monte de bois, com um monte de cabras, com um monte de coisas para oferecer culto ao Senhor, e ele quer então oferecer sacrifícios ao Senhor, mas ele havia desobedecido ao Senhor, e o Senhor, levantando o profeta Samuel, disse: o Senhor Deus, está dizendo que sacrifício, que culto, que adoração desassociada à obediência não tem valor algum. E o texto é tão forte que no verso 23 vai dizer que a desobediência ou rebelião é como o pecado de feitiçaria. Foi Deus quem disse. A desobediência dos filhos de Deus ao propósito de Deus, a palavra de Deus, a voz do Espírito, é a mesma condição do pecado de feitiçaria. Portanto, irmão e irmã, se você tem buscado ser um discípulo autêntico, lembre-se que o caminho do discipulado é o caminho da obediência. Talvez você, como eu, não consegue obedecer sempre. Quantos aqui estão comigo, querem obedecer, mas não conseguem obedecer? É vida de discípulo, é assim. O único que obedeceu por completo, o único que foi justo, o único que cumpriu tudo o que Deus mandou, foi o Senhor Jesus. Mas isso não deve ser uma desculpa para nós, mas isso deve ser algo para nós olharmos e dizer: o Senhor Jesus, que foi perfeito, que foi obediente, e nós o clamamos, e nós pedimos a sua ajuda, e nós queremos, e nós desejamos, nós almejamos um coração inclinado à obediência. O Senhor Jesus, falando sobre obediência, ele disse assim, no capítulo 14 de João: condição aqui, né? Se me amas, guarde, ou poderíamos traduzir aqui: obedeça aos meus mandamentos. O Senhor Jesus está dizendo a mesma coisa que Deus Pai falou lá. Se você diz que ama Jesus, guarde os seus mandamentos, obedeça-o. No mínimo, deseje, almeje ter um coração inclinado a obedecer, e não obstinado. Aquele que tem os meus mandamentos, ainda disse Jesus, e os guarda, ou os obedece, é este quem me ama. Irmãos e irmãs, o nosso amor por Jesus não pode ser medido apenas por palavras. Também podemos demonstrar amor a Jesus por palavras, mas não apenas por palavras. Se nós queremos demonstrar o nosso amor por Jesus, se realmente nós estamos dizendo que nós amamos a Jesus, devemos ser discípulos e discípulas que o nosso coração está inclinado a obedecê-lo, assim como foi Filipe. Segundo ensino aqui da vida de Filipe, para mim e para você, está no verso 5, no verso 35 e no verso 40. O verso 5 eu já li para vocês. Filipe descia por Samaria, anunciava Cristo. Verso 35 agora, capítulo 8. Então Filipe explicou a passagem, começando pela de Isaías, que estava dizendo, anunciou a Cristo. Verso 40. Mas Filipe, depois de ter batizado o eunuco, achou-se em Azoto, passando por ali, evangelizava, ou seja, falava de Cristo por todas as cidades, até chegar em Cesareia. O outro ensino que Filipe deixa para mim e para você, do verdadeiro caminho do discipulado, é alguém que está comprometido, desejoso, intencionalmente, de anunciar a mensagem de Cristo. Filipe não era apóstolo, Filipe não era missionário,
Filipe era um irmão da igreja, que servia na igreja, mas ele estava comprometido em anunciar o Evangelho de Cristo, porque ele havia recebido as palavras de Jesus: e sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. Filipe havia entendido que o Espírito Santo veio sobre nós, veio sobre a igreja, veio sobre os discípulos, para que eles pudessem ter poder para testemunhar de Jesus. O Espírito Santo não veio sobre nós, irmãos. O poder do Espírito não veio sobre nós para a gente ficar sapateando, para a gente ficar histérico. O poder do Espírito Santo veio sobre nós para nos dar esse poder aqui de proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus, para ser testemunhas dele. Lá nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa. Queria compartilhar com você um pouquinho dessa pesquisa. Alguns anos atrás, ela não é recente, mas achei interessante, queria compartilhar com você. Essa pesquisa feita lá nos Estados Unidos dizia assim, eu acho que é muito provável que isso aconteça aqui também. A pesquisa dizia assim: como as pessoas conheceram a Jesus, como as pessoas vieram a Cristo, se renderam a Cristo. Escutem. A pesquisa diz que de 4 a 6% das 100% das pessoas entrevistadas, de 4 a 6% vieram sozinhos a Cristo. Sozinho no sentido assim, foram uma igreja, ninguém convidou, pegou um folheto, entrou na internet, buscou algo, ninguém falou com ela. De 4 a 6. A pessoa falou, vou na igreja, e foi na igreja. Para nós é o eleito, né? Esse é eleito, esse é eleito mesmo. E o Senhor o alcançou, mas não passa de 6%. A pesquisa continua dizendo que de 2 a 4% foram pessoas que conheceram a Jesus em eventos especiais. A igreja americana ama os eventos, são muitos eventos, é cantata, é encontros, é conferência, nada disso está ruim, nada disso está errado. Mas apenas de 4 a 7%, de 2 a 4% de pessoas conheceram a Jesus em eventos. De 4 a 7% de pessoas conheceram a Jesus porque o pregador era ninja. Conhece o pregador ninja? O pregador era esplêndido. E por causa da pregação, claro, do Espírito, mas por causa desse pregador, sabe qual o número de porcentagem de pessoas vindo a Cristo? 4 a 7. Para humilhar os pastores. Penúltimo, campanhas evangelísticas. Eu fui da época das campanhas evangelísticas. Lá nos Estados Unidos, a pesquisa mostrou pessoas que vão a Cristo por causa das campanhas evangelísticas. Sabe quanto? 1%. Agora se prepare. De 70% a 90% das pessoas pesquisadas vieram a Cristo por causa de um amigo cristão, de um familiar que compartilhou as boas novas do Evangelho. De 70% a 90% de pessoas que conheceram a Jesus naquela pesquisa vieram a Cristo porque pessoas simples compartilharam da fé, falou que Jesus mudou a vida delas, falou que Jesus morreu na cruz, perdoou seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia e deu a elas o poder para viverem uma vida na presença de Deus. E pessoas se renderam e entregaram a Cristo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que é nosso dever e nosso privilégio, como testemunhas de Jesus, como discípulos de Jesus, proclamar o Evangelho de Cristo. Olhemos para a vida de Filipe, por onde ele estava anunciando a Cristo, por onde ele passava, ele estava anunciando sobre Cristo, ele estava testemunhando de Cristo. A história da igreja também diz a mesma coisa.
Se você ler a história da igreja desde os primórdios, primeiros séculos, diz que a igreja avançou, a igreja cresceu com homens e mulheres simples. Não eram os grandes pregadores, era gente simples, falando de Jesus em casa, falando de Jesus pelas ruas, falando de Jesus no trabalho, gente que não tinha uma grande teologia, gente que não tinha feito seminário, gente que não tinha pós-graduação em teologia, mas gente que estava apaixonada por Jesus e cria na mensagem de Jesus e foram transformadas pelo poder de Jesus, estavam falando de Jesus e Deus estava trazendo os seus eleitos. Eu e você podemos ser um instrumento de proclamação da palavra de Deus. Mas aí talvez você pode argumentar comigo, mas Filipe, o que é Filipe? Filipe era homem como nós. Filipe tinha tudo que nós temos. Filipe tinha o Espírito Santo, nós o temos. Filipe tinha Jesus, nós o temos. Filipe tinha uma mensagem poderosa, nós o temos. Talvez, o que Filipe tinha e nós não temos, é uma intencionalidade. Quando a gente lê o texto, a gente percebe que Filipe tinha uma intencionalidade. Não era aquele cara chato que quer falar de Jesus toda hora, não é aquele cara que perturba e que aí todo mundo foge dele do departamento, na empresa, não é. Mas Filipe era um homem que estava sempre na direção do Espírito, sempre ouvindo o Espírito para pegar a oportunidade e anunciar sobre Jesus. Intencionalidade, talvez é isso que está faltando para nós. Sabe como começa uma intencionalidade para falar de Jesus? Orando. Coloca no seu caderno de oração, coloca na geladeira, coloca no seu celular, põe para despertar, dizendo: Senhor, eu queria te pedir que o Senhor me desse mais intencionalidade, que o Senhor abrisse as oportunidades, que o Senhor vencesse os meus medos, as minhas limitações. Senhor, coloca pessoas clamando, buscando, pedindo para que eu possa falar, e quando eu tiver que abrir a minha boca, Senhor, usa-me, Senhor, fala através de mim, Senhor. Eu sou tão pequeno, eu sou tão limitado, eu sou tão complicado, meu Senhor, mas usa a minha vida. Isto é intencionalidade. Talvez está faltando em nós. Porque o Espírito nós temos, Jesus nós temos, a mensagem que é o Evangelho, o poder de Deus, nós temos. Sabe também o que talvez esteja faltando a nós? Além da intencionalidade? Amor aos perdidos. O Senhor disse que todos os mandamentos estavam resumidos a 2: amar a Deus e amar ao próximo. Sabe uma grande demonstração de amor ao próximo? Compartilhar de Jesus. Talvez, irmãos, nós estamos falhando exatamente aqui. Nós não estamos amando os perdidos. Parece que a igreja, parece que nós perdemos aquele senso que as pessoas sem Jesus estão indo para a perdição. Os nossos parentes que não conhecem a Cristo estão caminhando para a perdição. As pessoas que estão do nosso lado, vivendo uma vida normal, estão trabalhando, estão prosperando, mas nós precisamos olhar com os olhos espirituais. Essas pessoas estão perdidas, e quando Cristo as chamar, elas estão caminhando para a perdição. Isso deveria, irmão, nos incomodar, isso deveria queimar dentro de nós, porque se nós amamos a Deus, amamos o próximo, não podemos ver as pessoas caminhando perdidamente para o inferno, enquanto nós temos uma mensagem de amor, uma mensagem de graça, uma mensagem de libertação, uma mensagem de perdão, uma mensagem da cruz de transformação. Talvez é isso que está nos faltando. Porque o discípulo, o caminho do discipulado, passa pela obediência, mas também passa pela proclamação.
Filipe nos dá uma grande lição. E eu queria encorajar você. Eu não quero pesar sobre você. Eu não quero que você saia daqui dizendo, fiquei pesado, eu sou um traste. Não, eu quero te encorajar, irmão. Eu quero te encorajar a essa intencionalidade. Deus quer usar a sua vida. Vamos fazer igual a igreja pentecostal agora? Vira para o irmão do lado e diz, Deus quer usar a sua vida. Essa tarefa foi fácil, né? Agora tem uma mais dificilzinha para você. Diz assim para você mesmo, Deus quer usar a minha vida. Mais difícil, não é? Mas é isso que eu tenho para te dizer nessa noite. Deus quer usar a sua vida. Os lugares onde só você está. No ciclo da família onde só você tem acesso. No meio dos seus amigos onde só você pode falar. Deus quer usar a sua vida como Ele usou a vida de Filipe. Mas eu quero ir para o meu segundo ponto. Depois de olhar, eu disse que seria um panorama da vida de Filipe. Ou sobre essa passagem, eu queria olhar agora para a vida do eunuco. Meu segundo ponto, agora eu tiro o foco de Filipe e coloco o foco no eunuco. E algumas verdades também aparecem aqui na vida deste eunuco. Ele era natural da Etiópia, um africano. Um homem que tinha viajado quilômetros para ir até Israel. E ele, eunuco, e o que é um eunuco? O eunuco é uma pessoa, um homem castrado que teve o seu órgão genital removido. E ele poderia ser um eunuco por diversas ou diferentes situações, poderia ser por uma punição. Imagina aqui, gente, desculpa, eu ia fazer uma outra coisa. Imagina uma punição aqui, disse, vou castrar você. Sangue de Jesus tem poder e nos livre desse mal. Mas poderia ser por uma punição criminal, ou por uma imposição religiosa. Os deuses, não o Deus de Israel, os deuses da terra, exigia que alguns homens fossem eunucos. Mas também, uma pessoa poderia ser eunuca, para cumprir algumas funções sociais, de autoridade específica. E era o caso desse homem. Diz o texto que esse homem tinha uma posição de nobreza, ele tinha uma posição elevada na monarquia da Etiópia, ou daquela região ali que pega mais do que a Etiópia hoje. Diz o texto, verso 27, veja comigo, esse etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual ele era sobreintendente de todo o seu tesouro, ou seja, o homem tinha um nível elevado, era talvez o ministro da economia, ou o ministro da fazenda, o homem que cuidava do dinheiro do reino, e trabalhava diretamente com a rainha. Ele era eunuco, ele era alguém que tinha sido castrado. Mas ele era um homem do alto escalão. Mas é interessante o texto dizer que esse homem foi para Jerusalém para adorar. Esse homem foi até Jerusalém para conhecer o verdadeiro Deus. E é provável que ele volta sem conhecer. Até o caminho de Gaza. Mas deixa eu retomar uma coisa que eu falei na semana passada. Você se lembra que na semana passada eu disse que uma das intenções de Lucas era fazer uma comparação da verdadeira conversão com a falsa conversão? Lucas havia mostrado para nós anteriormente a falsa conversão, Simão em pessoa, mas agora Lucas quer mostrar para nós a verdadeira conversão, este eunuco.
E talvez um dos lampejos que Lucas quer mostrar para nós, que alguém que verdadeiramente está buscando o caminho da salvação, é alguém que começa a se interessar pela palavra de Deus. O homem estava lendo o profeta Isaías. Gente, ter um rolo, um pergaminho de um livro da Bíblia, naquela época, era caro. Mas esse homem havia investido o que ele tinha para ter acesso ao profeta Isaías. O verdadeiro discípulo, alguém que está no caminho para a salvação, Deus o desperta para conhecê-lo através da sua palavra. Simão ouviu o evangelho, o eunuco também. Ambos foram evangelizados por Filipe. Simão foi batizado, o eunuco também. E qual é a diferença então? Simão viu milagres, sinais e prodígios, mas não teve o verdadeiro milagre na sua vida, que é a transformação. O eunuco não viu milagre nenhum. Não viu manifestações poderosas, milagrosas de Deus nenhuma. Mas experimentou o verdadeiro milagre do nascer de novo, de ser transformado, de ter os olhos abertos, os ouvidos destampados, a mente aberta, o coração, a palavra do Senhor caindo no solo. Essa é o verdadeiro milagre. E a diferença entre Simão e a diferença entre o eunuco não está na prática, porque ambos foram batizados, não está na evangelização, porque ambos foram evangelizados. A diferença desses dois homens estava no coração. O coração de Simão não era um coração que cria, mas o coração do eunuco foi alguém que crê. Olha o que ele diz, verso 37, e respondendo ele, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora veja no comecinho do 37, Filipe diz, é lícito se você crer de coração. Ele disse, eu creio de todo o meu coração, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Romanos capítulo 10 vai dizer que com a sua boca você confessa, mas com o coração é que se crê. Gente, uma confissão correta de quem é Jesus é muito bom, mas não é tudo. Tem gente dentro da igreja que tem uma confissão assim, perfeita, mas ainda não creu no coração. Obedecer aos mandamentos, as ordenanças do Senhor, passar pelo batismo, está certo, é bíblico. Mas se você que foi batizado, você está se agarrando nisso, o que você tem que agarrar é se você realmente creu de todo o seu coração. A diferença de do eunuco e de Simão, era que o coração do eunuco havia sido transformado. A verdadeira fé brota num coração quebrantado, diz John Stott, e reconhece o seu pecado, e humildemente, com fé na pessoa e na obra de Jesus, confia plenamente. Você já fez isso? Já confiou em Jesus, na obra de Jesus, na pessoa de Jesus de todo o seu coração? A diferença da vida de Simão para a vida do eunuco está no coração. Caminhando para o final, depois de olharmos o exemplo e a vida de Filipe, olharmos para a atitude desse eunuco, agora permita-me 3 aplicações para a gente caminhar para o final. Primeiro, a vida de Filipe, volto a Filipe, era uma vida dirigida pelo Espírito Santo.
A vida de Filipe, que era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem guiado pelo Espírito. Ele era dirigido seus passos pelo Espírito. Eu já relatei a vida dele. Primeiro ele estava em Jerusalém, foi levado a Samaria. Depois ele estava em Samaria, foi levado ao deserto. Depois ele estava no deserto, foi levado a Azoto. Depois que ele estava em Azoto, foi levado a Cesareia. Ou seja, Filipe estava sendo dirigido pelo Espírito. Agora, não confunda aqui, pensando que eu estou querendo dizer, que eu não estou dizendo que uma vida dirigida pelo Espírito é de alguém que não para num lugar. Não é isso que eu estou dizendo. Porque senão você poderia dizer, esse Filipe é um andarilho de Jesus. Ele não para. Parece-nos que Lucas quer mostrar exatamente isso, para mostrar que a vida dele era uma vida controlada, dirigida pelo Espírito. E eu e você, meu irmão, e eu repito, eu não estou falando de mudança, eu não estou falando de ir para aqui, de ir para ali, eu estou falando e querendo perguntar e questionando a você, se a sua vida realmente é uma vida dirigida pelo Espírito, ou ainda a sua vida é uma vida dirigida por si mesmo. Você faz o que lhe convém, você faz o que você quiser, Deus está distante das suas decisões. Filipe não, Filipe era alguém que era guiado, conduzido pelo Espírito. Pastor, como eu posso ser guiado pelo Espírito? É preciso ser cheio do Espírito. Quem é cheio do Espírito, logo será guiado pelo Espírito. Deus vai usar a sua vida onde Ele bem quer, da maneira que Ele bem quer, no momento que Ele bem quer. Então uma pessoa cheia do Espírito só pode dizer, Senhor, eis-me aqui, a minha vida não é mais minha, é tua. Que eu seja como um vento que o Senhor sopra para onde o Senhor quiser. Minha segunda aplicação aqui é a repetição das palavras do texto. 2 vezes repete no capítulo 8, primeiro no verso 8, veja comigo. Não foi o texto que eu li, mas está dentro do capítulo. Depois que os samaritanos ouviram a mensagem de Jesus, verso 8, o que aconteceu? Houve grande alegria. Grande alegria. Agora veja também o verso 39, agora falando do eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e o eunuco, foi seguindo o seu caminho. Como, gente? Cheio de alegria. Cheio de alegria. Lucas quer repetir essa palavra aqui para nós, para mostrar para nós que o Evangelho é a fonte de maior alegria. É como uma moeda de 2 lados aqui para mim. Primeiro, aquele que conhece Jesus recebeu a verdadeira alegria. Gente, alegria não é uma coisa que brota externamente. A alegria, primeiro, é algo que brota internamente. Gente, alegria não é algo que tem a ver com o seu temperamento, se você é uma pessoa reservada ou extrovertida. Isso tem algumas nuances, mas o segredo de uma pessoa feliz, de uma pessoa alegre, não tem nada a ver se a pessoa fica rindo toda hora, mas é um contentamento, é uma satisfação. Quem conhece Jesus recebeu isso, porque a alegria é um fruto do Espírito. O Espírito que habita em nós, Ele produz em nós alegria. E a alegria também não é por causa das circunstâncias, porque tudo me vai bem, eu tenho alegria. Não, eu tenho alegria, como Jesus disse, quando os discípulos voltaram em Lucas 10, depois de expulsar os demônios, depois de fizerem coisas maravilhosas, eles estão cheios de alegria. Jesus disse, não, vocês não entenderam, vocês deveriam estar alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida.
É isso que nos traz alegria. Por isso que o crente, o fruto do Espírito na vida do crente, a marca do crente é a alegria. E não confunda alegria com euforia. Eu repito, alegria é o contentamento. Alegria é aquela paz que brota lá dentro, mesmo quando tudo está no caos, mesmo quando estamos tristes, quando nos lembramos das promessas de Deus, o nosso coração pode se alegrar. E quando o Evangelho chegou em Samaria, quando o Evangelho chegou na vida deste eunuco, o que brotou na vida dessas pessoas foi o quê? Alegria. Mas como eu disse, uma moeda de dois lados. O que o mundo mais procura, gente? O que os seus amigos, companheiros de trabalho, as suas amigas, os seus amigos de Instagram ou das redes sociais, o que mais esse mundo procura, irmãos? É alegria, é felicidade, é contentamento. E eu e você sabemos onde eles estão buscando alegria. E eu e você sabemos que eles estão buscando a alegria, o contentamento, a felicidade, num lugar temporário, num lugar que não vai dar em nada, num lugar que não vai resolver a vida deles. Seus amigos, seus colegas, talvez alguém da sua família está buscando alegria, sabe o quê? No dinheiro, no sexo, na fama, no trabalho, nos relacionamentos. Mas você que conheceu Jesus sabe qual é a verdadeira fonte de alegria. E você deveria compartilhar com eles. Você deveria falar para eles que o que eles estão mais desejando e buscando, eles só podem ser supridos em Jesus. Eu e você podemos ser o Filipe na vida deles. Eu e você podemos pregar a Jesus. E se Deus abrir os olhos dessas pessoas, elas vão experimentar a verdadeira alegria. Não sou eu que garanto isso, é o Evangelho, é a palavra de Deus. Por fim, quero fazer uma aplicação cristocêntrica aqui. A lei de Moisés proibia os eunucos de entrarem no templo. Está lá escrito na lei. Eles não poderiam estar no templo. E você sabe que no Antigo Testamento o templo era o lugar da habitação de Deus. A presença de Deus estava ali. E os eunucos não podiam. Se esse eunuco aqui foi para Jerusalém, ele não pôde entrar no templo e ficar de fora. Eles não podiam. Ele foi para Jerusalém para adorar, mas teve que ficar de fora. Mas tem uma promessa em Isaías 56 para os eunucos e estrangeiros, na qual o Senhor disse: se o eunuco ou o estrangeiro se aproximar de mim, receber a minha aliança, eu, Senhor, os aceitarei, e eles serão meus filhos e minhas filhas. Se eles entrarem numa aliança comigo, se eles se aproximarem de mim, eles vão ser recebidos, eles serão aceitos. Este eunuco aqui tinha ido a Jerusalém e estava voltando de Jerusalém de volta para casa, sem estar na presença de Deus. Até que um homem cheio do Espírito, obediente, saiu do conforto de Samaria e foi para Gaza e lhe anunciou a Cristo. Porque quando esse homem lhe anunciou a Cristo,
O apóstolo Paulo, lá aos Gálatas, capítulo 4, vai dizer que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar todos que estavam debaixo da lei, para que eles pudessem ser chamados filhos de Deus. Ou seja, naquele dia, aquele eunuco ouviu a mensagem gloriosa, que Deus amou o mundo, que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo lá naquela cruz, quando ele se deu ali, disse que todo aquele que o recebesse, todo aquele que o conhecesse, poderia viver não apenas um dia na presença de Deus, mas viver eternamente na presença de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. O véu foi rasgado, nós não cantamos aqui? O eunuco entendeu que por causa de Jesus, ele podia estar e viver na presença de Deus. Talvez você que está aqui, me ouvindo, você faz de tudo para viver na presença de Deus. Eu quero te dizer, é impossível estar e viver na presença de Deus, se não for por meio de Jesus. Foi isso que aconteceu na vida desse homem corandeu. Agora, ele podia viver diante da face de Deus, na presença de Deus todos os dias. E é isso, irmãos, que acontece conosco. Isso que aconteceu conosco quando recebemos o Evangelho. Agora podemos viver diariamente na presença de Deus. Podemos ir trabalhar e viver na presença de Deus. Podemos nos relacionar vivendo na presença de Deus. Podemos fazer nossa vida, estudar e progredir e avançar na presença de Deus. Podemos nos casar e ter filhos na presença de Deus. Podemos torcer para o Flamengo. E qualquer coisa na presença de Deus. Ser um discípulo de Jesus, meu irmão, não é vir à igreja. Ser um discípulo de Jesus não é passar e cumprir algumas regras. Ser um discípulo de Jesus é viver todo dia na presença de Deus. Lembra que eu falei na semana passada aqui? Que ir para o céu não é o objetivo final da nossa vida. A maior bênção do Evangelho não é levar a gente para o céu. A maior bênção do Evangelho para a nossa vida é permitir que homens e mulheres pecadores possam viver diante da face de Deus. A maior bênção do Evangelho é permitir que homens e mulheres, agora resgatados pela graça, podem andar, viver na presença de Deus. Essa é a maior bênção. E você? Vive na presença de Deus? Você já é um filho, uma filha de Deus? Já creu de todo o seu coração? Já confessou de todo o seu coração? Se talvez não, eu tenho uma boa notícia para você. Hoje é um dia de salvação. Hoje é um dia de oportunidade. Hoje é um dia para lembrar a você que o véu foi rasgado de cima a baixo. E que todos aqueles que confiam em Jesus, na sua pessoa, na sua obra, são abraçados, feitos filhos e filhas de Deus. E agora vivem na presença dEle. Queria te convidar para fechar os seus olhos e considerar por alguns minutos, talvez, esse meu questionamento, essa minha pergunta para você. Lembra que eu falei também na semana passada? Não é sobre os outros, não é sobre o seu marido, nem sobre a sua esposa, é sobre você. É sobre a sua vida com Deus. Eu não perguntei se você é membro de uma igreja,
Eu não perguntei se você é batizado. Eu não perguntei se você é dizimista. Eu não perguntei se você é bom. Eu perguntei se você já é um filho, uma filha, que vive na presença de Deus. E se não, como eu disse, boas novas hoje. Se você crê no seu coração, de todo o seu coração, na obra, na pessoa de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, a promessa não é só para o eunuco, é para você e para mim. Senhor, como naquele dia que o Senhor esteve na casa de Zaqueu, e o Senhor disse que naquela ocasião, naquele dia, era dia de salvação. Eu te peço que hoje também seja dia de salvação nesta casa. Eu sou limitado e não conheço as pessoas que aqui estão, nem os seus corações, mas eu peço que o seu Espírito Santo coloque a fé, coloque a crença, coloque a confiança. Talvez, Senhor, há pessoas aqui que nem orar elas conseguem, mas não depende de nós. Oh, aleluia, bendito é o teu nome. Depende do teu Espírito, depende do Senhor, depende do seu agir no nosso meio. Trabalha em vidas aqui nessa noite, em corações aqui, e transforma o que era apenas uma confissão de lábios a uma confissão de todo o coração. E a nós que já fizemos, Senhor, que já cremos de todo o coração, obrigado por nos lembrar o caminho do discipulado, da obediência, que somos testemunhas de Jesus. Abre nossos lábios, nossa boca para proclamar. Ó Senhor, faz essa obra no nosso meio. Nós te pedimos. E nós já te agradecemos. Pelo nome glorioso de Jesus. Pelo nome bendito de Jesus. Amém.